lado profissional, desculpa, pelo lado financeiro, né? Pô, eu tava pensando agora. Foi de. Teve algumas profissões que eu acho que depois que a internet ficou mais popular, elas perderam um pouco de. É uma viagem minha, tá? Hum. Depois que a Sim, internet se sim. popularizou, eu não sei se não teve algumas profissões que perderam um pouco de prestígio. Por exemplo, tu falou da pedagogia, Só fazendo uma vírgula a aí, educação, na verdade, assim, a jornalismo. internet ela veio para agregar. De fato, o jornalismo ainda está muito vivo na internet se for feito da forma correta. Uhum, A internet, assim, o jornalismo é uma profissão que você vai se moldando, né? A internet, de fato, ajuda muito, né? uhum. Não veio para estragar. Tá, mas assim, ó, não, eu concordo que não veio pra estragar. Mas assim, ó, pelo menos, eu não sei se o Everton também não Hum. concordo não, mas tipo, é diferente quando tu dava aula antigamente, que o aluno vinha de mãos Sim, vazias pra aula, e Ah, sim, daí sim, tu ia sim, de mãos sim. vazias pra aula, o Balau não deve ter visto isso, mas tipo, a gente ia de mão vazia pra aula mesmo, e ficava ali só o professor que sabia, né, teoricamente. E daí, no máximo, a gente tinha os Nokia lá na nossa época. No máximo, tinha os Nokia, aquele Pra que. jogar joguinho da cobrinha. Pra jogar joguinho da cobrinha que não tinha acesso à internet. Não. Então, eu não sei. Aí, agora, quando eu comecei a dar aula, aí tu vê assim, as pessoas já têm eles já têm outras informações na mão também, né? Então, não é só a minha palavra, é também. A pessoa também tem outras coisas para confrontar com a minha palavra ou complementar. Então, eu não sei se isso afetou a educação. Com Não sei se não certeza. afetou também o jornalismo. Porque daí daqui a pouco o cara fala aqui, ó, o que acontece com o professor? A reportagem diz isso, minhas fontes dizem isso. Aí chega o outro cara e comenta assim: segundo esse outro site aqui não tem isso. Isso aí afeta. Pode nem ser verdade, mas só que é um tipo de contestação que afeta o próprio profissional, né? Mesmo que não seja verdade no fim das contas, afeta o valor da própria remuneração do próprio profissional. Não sei se vocês concordam. Isso aí eu tirei na mesa. Vai lá, Eduardo. não, eu Não tô concordo com viajando. você. A internet ela trouxe aspectos novos, né? Eu lembro que quando eu me formei, durante a faculdade, né, foi a explosão dos blogs, né? O blog Uhum. hoje Uhum. você pode criar seu conteúdo sem ser jornalista Uhum. e usar isso como verdade. Você vê hoje que as fake news surgiram muito na época dos blogs, né? Você É. pode escrever, mas a figura do jornalista ele ainda é É, muito essencial na internet. É mas ele que vai claro. filtrar o que é verdade, o que é mentira. Ele vai passar a credibilidade da comunicação. E O ele bota o dele jornalista, na reta, né? Todas as vezes. Um, exatamente. um cara que tá ali escrevendo um blog não bota nada, não tem risco, né? Não Tecnicamente. tem risco. Eu posso escrever o que eu quiser, sabe? Sem ter compromisso nenhum com a verdade, escrevendo para o meu público, o que ele quer ouvir. Você vê muito isso agora com essa polarização política, né? Cada lado escreve o que pensa, cada lado se apropria de uma falsa notícia, uma fake news, e que de fato vão de encontro ao pensamento que ele tem naquele momento em relação àquele político, e as pessoas compram essa verdade e o jornalismo vai sendo criticado. A comunicação passa por um momento muito delicado, mas eu vejo nesse momento também uma oportunidade muito grande. Acreditado, né? Nas trevas é a luz que vai te dar o caminho, né? Eu acho Uhum. muito por esse lado. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu Ah, vejo muito por isso. sim, na verdade, e eu que tô me metendo aqui porque eu sou, assim, metido. Uma Você coisa é que eu... convidado, Mas como é que vai ser metido? conhecedor. Então, o que que eu imagino é o seguinte, existe a meu ver, uma confusão muito grande quando a gente coloca o jornalismo como uma fonte de verdade e não como uma fonte de notícias. A partir de um determinado momento que a pessoa começa a prestar atenção no que ela está lendo, ouvindo, consumindo, ela começa a prestar atenção de que, ok, esse grupo aqui, que eu tenho o costume de consumir com maior frequência, ele me contempla mais,
sabe? Diz mais o que eu concordo, diz mais como eu vejo o mundo, e através dele eu consigo pautar as minhas ações no mundo, porque são pessoas com as quais eu concordo. E também começa a ver de um outro, e também começa, quando tu vê as pessoas que concordam contigo, tu automaticamente começa a ver as pessoas que discordam de ti. E a partir disso a gente começa a ver também uma polarização. Não sei se polarização é exatamente a palavra que eu estou procurando, mas tipo, tu começa a estabelecer uma dicotomia. Ah, desse lado eu gosto, desse lado eu não gosto. Por quê? Porque esse fala aquilo que eu gosto e esse não fala que eu não curto. Eu tenho meus veículos favoritos? É claro que eu tenho. Tanto que eu tô num deles. Pô, merchan bom, hein? Merchan bom, inscreva-se no canal. E segundo, quando tu percebe que existe esses, digamos, dois lados, vamos deixar só dois lados porque tem horrores de lado. Tu começa a colocar as pessoas que pautam o lado que tu não gosta como aqueles que não estão trazendo a realidade do mundo como o mundo realmente é. Então, a partir disso, tu começa a apontar dedos, dizendo que o seu olhar é enviesado, que o seu olhar ele é pautado por verdades que não são as minhas, ele é ideologicamente formado e, portanto, ideologicamente publicado, colocado para o público, lembrando sempre que publicado é exatamente isso, posto para o público. Então, basicamente, quando tu escreve um texto, quando tu faz um vídeo, quando tu faz uma música, quando tu faz uma obra de arte, quando tu publica, significa que tu está colocando para o público. Então o público vai se apropriar disso. Tu tem o controle de quando tu vai fazer? Tem. Tu tem o controle de como o público vai se apropriar? Não. Nenhum. Tu pode fazer a coisa com a melhor das intenções, vai ter gente que não vai gostar, porque, primeiro, ou a pessoa não gosta de ti, ou ela não gosta do jeito como tu vê o mundo. Isso significa que o jornalismo produzido por um lado que tu não gosta, ele é mal feito? Não. Isso não significa que ele é mal feito. Ele pode ser feito muito bem feito. Ele é feito com um determinado objetivo, claro, porque todo jornalismo é feito com um determinado objetivo. Do mesmo jeito que sei lá, deixa eu pegar um veículo, o Intercept. Tá. O Intercept, ele tem um objetivo quando ele vai vai publicar as conversas da Lava Jato? Claro que tem. A Zero Hora, quando ela vai falar sobre os Panama Papers, ela tem um objetivo quando ela vai publicar as listagens das pessoas que têm contas em Paraíso fiscal? Em paraíso fiscal, em offshores. Claro que tem. Mas aí é outra coisa. Uma coisa que a gente sabe e que a gente consegue apurar existe coisas que estão sendo tratadas em um e que não estão sendo tratadas em outro. A partir disso, a gente também... a gente consegue perceber que, sim, existem intencionalidade naquilo que é produzido. E isso quando a gente tá falando assim... E eu tô pegando assim, política, cara. Política, é aquele rodeão que a gente toma toda semana de coisas maravilhosas que acontecem de um lado, coisas odiosas que acontecem do outro. E todo mundo sabe de que lado eu tô falando, né? Tipo, só que ao mesmo tempo, a gente parte para um outro lado, que a princípio a gente começa, como é que eu vou colocar? Na nossa cabeça, ele não teria uma forma de ser enviesada, que, por exemplo, quando a gente vai tratar de cultura. Cultura, a princípio, ela não é enviesada. Sabe? Não existe. Tipo, vamos falar sobre... Vamos cobrir um show de determinado artista? Vamos cobrir um show de determinada banda? Vamos falar de determinado livro? Vamos falar de determinado filme? Claro, vamos. E a princípio essas coisas não seriam ideologizadas porque são criações artísticas. E a gente não estão falando diretamente. A gente não está falando diretamente a respeito. Não estão falando diretamente a respeito disso. Sim. Até porque muitas vezes a gente não vê artistas como pautadores de posicionamentos. Sim. Né? Às vezes eles nem têm preparo, né? Às vezes tem, às vezes não tem, né? Às vezes tem. Porque às vezes tu não consegue. Às vezes tu é bom no negócio, não quer dizer que tu vai ser bom em tudo, né? Às vezes tu é bom naquela arte, mas não quer dizer que tu automaticamente se torne um Leonardo da Vinci. Também tem isso. O conselho que eu dou, eu costumo
costumo dar um conselho assim, que eu sigo muito. Como eu sou da área da comunicação, eu consumo muita informação. Só que você tem que ter o teu filtro pessoal, né? Claro. Você tem que saber o que você consome. Eu ouço todos os lados, eu consigo ouvir todos os lados, consigo ler vários portais e, de fato, eu esqueci o nome do nosso amigo aí, qual é o nome dele? Everton. Desculpa. Everton. Aham. Prazer, Everton. Imagina. Então, eu consigo consumir isso fazendo um filtro, Everton. Uhum. E eu concordo contigo. Existe uma matéria no jornalismo que nós estudamos que fala sobre a ética no jornalismo. Uhum. É bonitinho, mas nós sabemos que não existe um lado imparcial. Sempre existe uma parcialidade. Claro. Até porque, por exemplo, se eu for trabalhar com uma emissora, Uhum. a minha parcialidade se resume no que aquela emissora acredita que ela quer transparecer. Uma revista, um portal. É muito difícil você ser imparcial nesse momento. Uhum. E aí você tem que criar esse filtro. Eu consigo ler, eu consigo ser crítico, eu consigo duvidar na hora que eu acredito que aquilo ali não é bem assim. E tudo... Existe dois lados de toda uma história, né? Sim. Então, assim, basicamente o que eu estou falando é isso. Você tem que ter um filtro, você tem que se filtrar em tudo que você recebe, não comprar qualquer informação, Uhum. entender que existe essa imparcialidade e, enfim, é por aí. Eu acredito que seja por aí. Sim. Na faculdade de História, eu sou formado historiador aqui pela Federal aqui do Rio Grande do Sul. Uma das coisas que nos é ensinado, assim, basicamente do primeiro ano, é que, primeiro, a gente utiliza muitas fontes diferentes para construir o conhecimento. E fontes jornalísticas entram nesse grande leque. Uma coisa que nos é ensinada é que tão importante quanto aquilo que a fonte nos diz é aquilo que a fonte não diz. A informação que não a informação que falta fala tanto quanto a informação que está presente no texto. Então, a partir disso, a gente consegue trazer questionamentos em cima da pesquisa que a gente faz. Uhum. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de Mugen.